Olá, estamos de volta com mais um bate-papo com Tarcísio, hoje tendo a honra, a alegria de receber Leonardo Boff aqui na sua casa. Ele que na verdade está nos recebendo aqui para um bate-papo, para a gente falar sobre política, sobre teologia da libertação, sobre o golpe, sobre ecologia, sobre o mundo. Uma conversa que eu espero seja muito boa para que todos nós possamos refletir sobre a nossa caminhada enquanto humanidade. Assiste, nos ajuda inclusive no compartilhamento, não esquece de compartilhar e divulgar para mais amigos, e eu espero que o papo seja muito bom. Leonardo, muito obrigado por você nos receber aqui hoje, muito obrigado mesmo. Eu queria te perguntar, para a primeira pergunta, para aqueles que não te conhecem, principalmente para a juventude, que você contasse um pouquinho sobre tua história, né? Tua vida, de onde você veio e um pouquinho sobre tua biografia. Bom, em primeiro lugar, Tarcísio, é uma satisfação para mim gravar este programa, porque eu estimo muito a sua pessoa e o seu compromisso político. Obrigado. Numa cidade tão corrompida como é o Rio de Janeiro, e você deixou marcas nos debates da televisão, com alguém que conhece profundamente a cidade, os dados, e tem um discurso que nós precisamos, discurso ligado às causas principais do povo, da justiça social e especialmente da educação que forma os cidadãos. Bom, eu sou Leonardo Boff, de formação teólogo e filósofo, venho de Santa Catarina, Concórdia, e descendente de italianos. E fiz meus estudos aqui, depois a pós-graduação na Europa. Fui até amigo e discípulo daquele que depois me condenou, me obrigou a sentar na cadeirinha de Galileu Galilei, que era o cardeal Ratzinger, que virou Papa Bento XVI. E tenho me preocupado muito em unir o discurso da fé com o discurso da libertação dos pobres. E aproximar essas duas pontas fez surgir uma igreja de libertação, isto é, bispos, padres e religiosas que vão nas periferias, se encarnam ali e fazem um discurso de organização para que o povo mesmo seja sujeito e fazendo da fé que eles possuem uma força de transformação, de resistência, de organização, e disso nasceu um pensamento, dessa prática concreta, que é a teologia da libertação. E eu fui um dos primeiros aqui no Brasil a começar isso, no começo dos anos 70, e é hoje uma teologia mundial. Na África, na Ásia e mesmo no primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, se dão conta que esse é o discurso que melhor enfrenta a taxa de iniquidade que o capitalismo significa para a humanidade e faz com que a fé não seja alienada e justificadora da situação do mundo, mas uma instância de indignação, de resistência e de avanço e libertação. E isso foi fundamental para toda uma geração. Eu, por exemplo, nasci aqui em Petrópolis e fui de grupo de jovens e da Pastoral da Juventude, e a possibilidade das leituras, inclusive dos textos dessa teologia da libertação, foi fundamental para o despertar da consciência de toda uma geração de jovens que, na minha idade, passavam pela igreja e muitas vezes instados até por uma dimensão, inclusive, da caridade. Muitas vezes pensávamos depois que a caridade só não era suficiente, que era necessário mais do que isso no processo de libertação, no processo inclusive de entendimento do que era a opressão, do que era a questão dos oprimidos, né? E eu acho que isso foi fundamental e queria, a partir disso, que você pudesse comentar um pouquinho sobre, para você, qual foi a importância ou qual é a importância das comunidades eclesiais de base, do trabalho de base na construção dessa consciência. Quem nos ajudou a formular de forma mais crítica e metódica a inserção, digamos, dos cristãos da fé na sociedade foi Paulo Freire. Nós o consideramos como um dos fundadores da teologia da libertação, porque não basta a libertação, é como fazer isso. Então exige uma pedagogia, exige um método. E Paulo Freire nos deu esse método, que é, primeiro,
inserir-se nas comunidades. Então não existe teologia da libertação como teologia. Primeiro que ela não é uma disciplina, ela é um modo diferente de pensar a fé a partir das demandas dos oprimidos, e aquilo que se opõe à opressão é a libertação. Então aí nasce o tema da libertação. E para mim, eu vinha com a formação muito teórica, muito técnica da Alemanha, que tem um currículo acadêmico extremamente rigoroso e sério. E caí aqui e vi que a realidade brasileira era outra. E o que me obrigou a mudar mesmo foi o trabalho no grande lixão de Petrópolis, que eu ia toda quinta-feira à noite e todos os sábados e domingos. Então, em contato com as pessoas que se misturavam com os porcos, com os urubus, e colhendo aquilo para poder sobreviver, eram mais ou menos 200 famílias, aí me dei conta que a minha teologia não valia nada se ela não tomasse essa realidade como desafio e, a partir dela, elaborar um discurso que mobilizasse essas pessoas, que elas se fizessem da fé não uma instância de piedade, mas uma instância de compromisso. E aí, de fato, eles fizeram isso, começaram construindo uma escola, uma creche, depois uma pequena fabriqueta de reciclagem. Sim. E depois, em mutirão, em vez de favela, fazer casas. E eu sei que todos os direitos autorais que eu recebia daqui e de fora, eu empenhava ali. E hoje é um bairro popular, feito por eles mesmos. E respeitando a ecologia, porque junto à mata de onde vem as águas que vão para o rio, então ninguém pode tocar na mata, porque vai tocar nas águas que atingem as populações da Baixada. Então, isso mudou a minha vida. Então a teologia da libertação tem um pé na realidade dos oprimidos e outro pé na universidade, na cátedra, na escola. Unindo as duas coisas é que transforma o cristianismo de um cristianismo de piedade para um cristianismo de compromisso, um cristianismo de resignação para um cristianismo de libertação. E isso ajudou a criar no Brasil um senso da democracia. Isso veio pelas comunidades eclesiais de base, que hoje mais ou menos são 100 mil. São milhões de cristãos, homens e mulheres, que sempre no fim de semana se reúnem, página da vida, página da Bíblia, e tiram conclusões práticas para melhorar a sua situação. E daí nasceu, junto com a teologia da libertação, eu diria antes, as comunidades de base e as pastorais sociais da terra, das mulheres, dos negros, dos índios, vieram antes, são práticas. E a teologia vem depois, refletindo a partir dessas práticas. E o teólogo como militante lá no meio, trabalhando junto. E não só como que analisa e vê. Numa relação dialética, do olhar o mundo e de uma teologia que nasce a partir dessa perspectiva das pastorais sociais. Eu me lembro que nos tempos da Pastoral da Juventude, para nós era muito importante pensar como método ver, julgar e agir, né? E fala um pouquinho disso, porque eu acho que isso era um elemento essencial como método proposto dessa teologia e na sua inserção social. Tarcísio, eu acho que esse método revolucionou a teologia toda, mundial. Porque normalmente a teologia parte da Bíblia, parte da tradição, das encíclicas, do ensino do magistério, e é uma teologia dedutiva. A realidade entra lateralmente. Aqui se dá uma revolução copernicana. A gente começa sentindo os problemas da realidade. A teologia, como todo pensamento, até a filosofia, tem que pensar a vida, os desafios concretos. Então tem que escutar aqui na América Latina e hoje no mundo o grito do oprimido. E a oposição a isso é a justiça social. Quer dizer, o contrário da pobreza não é a riqueza. O contrário da pobreza é a justiça social, é a libertação. Porque essa pobreza é um empobrecimento, é uma realidade criada por um sistema de relações que explora as pessoas, explora a natureza e tem como efeito a opressão. Seja
ecológica, devastando ecossistemas, seja social, criando multidão de pobres e marginalizados. Então esse método obriga o teólogo, a igreja, a ter os pés no chão. E essa lição nós aprendemos de Marx, que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Se você pisa na favela, vai ver diferentemente o mundo, a igreja, a sociedade. E isso é a grande revolução, que ajudou a teologia a ser concreta, dizer uma palavra mordente sobre a realidade, julgá-la a partir de critérios críticos da sociologia crítica, daquela que vem não do funcionalismo do sistema, sim, mas e junto também a tradição profética, a parte teológica. E a partir dessas duas instâncias, o que devemos fazer? Buscar a viabilidade, não grandes coisas, mas 3, 4 passos que nós podemos fazer, podemos controlar e também devemos nos responsabilizar por eles diante da comunidade. Essa denúncia da realidade, que é uma antirrealidade dos pobres e que deve ser mudada. E o cristianismo tem que ser uma força junto de outras políticas, ideológicas, deve se somar a eles para gerar uma humanidade, como diz Paulo Freire, menos malvada, que tenha um mínimo de dignidade humana. E o que me impressionava nessa história, no método e na descoberta e na possibilidade de desvendamento do mundo que essa prática oferecia para nós, na juventude e tal, era que o momento da teoria, o momento depois de sentir e olhar a realidade, de pensar sobre ela, estava baseado na possibilidade de múltiplas leituras. Não só na leitura da Bíblia como verdade absoluta, mas da Bíblia como um elemento importante, como inspiração da história, da trajetória do povo de Deus, mas também nos autores da América Latina, também nos autores marxistas, também na teoria socialista. E isso nos dava base e a necessidade de, depois disso, agir no mundo e agir politicamente no mundo. Qual é a importância da ação política nessa perspectiva, da ação política mais ampla e disso que é a perspectiva de pensar os múltiplos caminhos para essa transformação? A teologia da libertação, ela é fundamentalmente uma teologia política, no sentido de que ela incidir na sociedade e querer transformar a sociedade. E a política aqui no sentido grande, com uma dimensão antes ética do que partidária. Porque o partido é sempre parte. E a política, já está em Aristóteles isso, é a busca comum do bem comum. Então, os cristãos têm que estar junto com todos aqueles que tentam realizar um bem comum para todos, por isso comum, e não só para as classes dominantes. E fazer isso politicamente, que significa organizar-se, acumular força de pressão, acumular consciência crítica, projetar uma visão de mundo, um projeto de sociedade e começar a dar os primeiros passos. O importante, depois dessa visão mais ampla, é os passos que devemos dar e os passos viáveis, com as forças que temos, com o tipo de consciência que acumulamos, com os aliados que estão dispostos a trabalhar juntos. O que podemos fazer? E isso se tem feito muita coisa. Eu acho que a própria criação do PSOL, do PT, esses partidos mais vinculados à mudança da sociedade, deve muito a esses cristãos. Aquilo que Lula e o Betinho diziam, deve muito à igreja de Dom Helder Câmara, a igreja de Dom Paulo Evaristo, que são os protótipos, os referenciais da luta pelos direitos dos pobres. Não é simplesmente direitos humanos. É direito a partir dos pobres. Direito dos pobres é direito à vida, direito aos meios da vida. E a partir daí, então, aberto a todos os demais direitos. E isso transformou o cristianismo numa instância política, no sentido que ajuda a mudar, ajuda a criar opinião. E hoje eu diria que não se faz nenhuma política pública do Estado sem consultar os movimentos sociais que têm origem cristã, sem escutar o que a CNBB, a Conferência dos Bispos e outras igrejas dizem. E isso eu acho que tem ajudado a resgatar o sentido positivo da política.
porque a política partidária, especialmente no Brasil, com a corrupção que a permeia, foi totalmente desmoralizada. Então, nós queremos resgatar a política como um instrumento que trabalha com o poder, sim, mas o poder usado como força, como meio de reforçar o poder do povo. Porque essa é a dimensão ética do poder. Não é acumular o poder, distribuir o poder, reforçar o poder dos mais fracos, para que eles, organizados, possam fazer a sua caminhada. Isso nós temos feito e eu acho que deu muito resultado, criou uma cidadania no Brasil, ajudou a digamos, oxigenar nas bases da sociedade o sentido crítico e também o compromisso de querer um outro Brasil e não esse que herdamos do passado. E assim terminamos a primeira parte do bate-papo com o Tarcísio, esse papo ótimo, fantástico aqui com o Leonardo Boff. Se você gostou, não deixe de compartilhar. E saiba que semana que vem tem a segunda parte dessa entrevista. Não perca!